Seja bem-vindo a essa sala de aula. Muito bom ter você por aqui conosco. Bom, eu espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Agnaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e toda semana nós estamos aqui batendo um papo sobre escola dominical. Se você entrou aí nessa sala de aula e não for inscrito ainda, não deixe de se inscrever aí, se inscreva, acione o sininho, dá o seu like, o seu dislike, se você não gostar, concorda, discorda, acrescente e seja bênção. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo. Seja muito bem-vindo conosco. Eu já quero até te agradecer por estar nos dando a oportunidade de entrar na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, aonde quer que você esteja nos assistindo. A nossa lição, que é a lição Betel, na lição 11 nós estamos com um tema, olha que tema muito atual e relevante, que é ordenança para exercer a fé. Se é algo muito importante para a nossa vida cristã, é a fé. Tanto que Paulo fala, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque a fé é a moeda corrente do reino de Deus. Isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 6 e o verso 7. Vamos lá. Ordenança para exercer a fé. E esse ponto, ele é um ponto muito importante. Qual o nosso texto áureo? Texto de ouro. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus, capítulo 11, verso 1. É teologicamente a definição de fé. Verdade aplicada, a jornada do discípulo de Cristo baseia-se na fé e se distingue pela fé em Cristo conforme a palavra de Deus. Quais são os objetivos dessa lição? Mostrar que a fé é o firme fundamento do cristão, deixar claro que sem fé é impossível agradar a Deus e ressaltar que o justo vive ou viverá da sua fé. O texto de referência está em Hebreus, capítulo 11, versos 1, 2, 3 e o verso 6. Anote aí, pega o seu bloco de anotações, a sua Bíblia, a sua revista, e vamos compartilhar esse momento de ensinamento que não pode passar de 30 a 40 minutos, ok? Bem, quando a gente fala de fé, a fé, ela é objetiva e ela é subjetiva. Vamos explicar isso. O que é uma fé objetiva? Quando a gente ler Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Isso é a fé objetiva, a fé que eu tenho em Jesus, a fé que eu tenho em Cristo. E o que é, então, a fé subjetiva? A fé subjetiva é a fé que a gente precisa exercê-la e a gente sabe da qualidade dela no momento do exercício. Então é aquilo que está dentro de mim. Eu posso falar agora, eu tenho uma fé em Cristo. Essa fé é a fé objetiva, porque Cristo é o objeto da minha fé. Agora, se eu passo uma tribulação, é nessa tribulação que eu vou ver como está a minha fé subjetiva. A fé que está aqui dentro de mim. Porque aí é a hora de eu exercê-la. E nesse momento, a gente pode cair naquela malha fina dos discípulos no Lago da Galileia de Mateus, capítulo
8, verso 26, quando Jesus os repreende, diz: homens de pequena fé. Opa! Até então a fé estava em dia. Essa era a fé objetiva. No momento da tempestade, Jesus os chama de pequena fé. No grego, a expressão é oligopistos. Homens de fé superficial. Homens de fé sem profundidade. É o sentido da expressão. Vamos lá. A fé é o firme fundamento do cristão. Vamos entender dois pontos importantes. A palavra fé, que no grego é pistis. O que é um pistis? É uma confiança inabalável em Deus. Então nós temos, biblicamente falando, Hebreus 11, verso 1, uma definição teológica da fé, que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E nós temos pistis, a expressão grega para fé, que quer dizer uma confiança inabalável em Deus. É o tópico 1 e o subtópico 1, que vem do hebraico emuná, que é fidelidade, confiança, esperança de cumprimento do que foi prometido. Vem do latim fides, que é uma fidelidade, que é a firme opinião de algo, que algo é verdade sem qualquer tipo de prova ou critério. Eu gosto mais da definição tanto de Hebreus, que é o firme fundamento, quanto de pistos, que é uma confiança inabalável em Deus. Pistos não, pistis. Pistos é a variação de pistis, que é crente. A palavra crente vem de pistos, alguém que é fiel a Jesus Cristo. Fechando o tópico 1, ele diz que a Bíblia diz que a fé é transmitida pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Qual é um instrumento gerador de fé? A palavra de Deus. Não há outro meio. Não adianta a gente orar pedindo fé. O evangelista Moody disse que ele orou por muito tempo pedindo fé. E ele compreendeu que pedir fé é como cavar um buraco na água. Não tem como. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então o único instrumento gerador de fé é a palavra. Então vamos ler a palavra, porque é ela que vai nos nutrir. É na palavra que tem as vitaminas para a nossa fé. O tópico 1 e o subtópico 1 diz: conhecendo os tipos de fé. Quais são os tipos de fé? A fé salvífica, que é a fé que atua na nossa salvação. A fé como um dom espiritual. Então nós temos aí, para a fé salvífica, Efésios 2:8, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé como um dom espiritual, de 1 Coríntios 12:9. E temos a fé natural, que é possuída por todos. Então todo mundo tem fé. Por isso que as pessoas procuram muitas das vezes depositar sua fé em deuses estranhos, em deuses alheios, deuses que não existem muitas das vezes. Isso é a materialização dessa fé natural, é algo que Deus colocou dentro do ser humano. Então todo mundo tem fé. Quando a gente às vezes ouve um ímpio falar assim, não, eu também tenho fé. Ele não está errado, ele tem a fé que é a fé natural. E a fé como fruto do Espírito, que é Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Paulo chama Tito também de meu filho. Vamos ler aqui para a gente compreender, que vai que surge uma pergunta, né? Tito, capítulo 1, verso 4, epístola, diz assim: a Tito,
verdadeiro filho segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. O que seria a fé comum? A fé comum, que Paulo está falando aqui, é a fé salvadora. É a fé que está disponível a todos os homens. Então, quem crê, quem abraça a fé, ele passa a fazer parte do povo de Deus. Ele abraçou a fé, ele se rendeu à fé. Ele tá falando, e isso se torna uma fé comum entre a gente, entre os salvos. Então ele fala, Tito, meu filho, segundo a fé comum. Ou seja, a gente, eu e Tito, temos a mesma fé em Cristo Jesus. Vamos lá. Os empecilhos à fé. O 1:2 vai falar sobre os empecilhos da fé. O que impede a nossa vida de fé crescer? Esse ponto é importante porque a gente tem um momento que precisamos aplicar. E aí, esse aqui é o ponto. Primeiro veio a explicação sobre fé, e agora a gente tem o momento da aplicação. O que impede a fé nossa? Vamos lá. A vida pecaminosa, desenfreada, falta de temor, confiança na capacidade intelectual, confiança no poderio financeiro, busca e ostentação pelos bens materiais, confiança na força dos recursos e etc. Tudo isso é um bloqueio, é uma barreira para o desenvolvimento da fé. Porque a fé não é dar um salto no escuro, como muitos dizem. A fé é dar um salto seguro. E quando a gente começa a depender dessas situações, a gente acaba abrindo mão de Deus. A gente acha que não precisamos de Deus. Aí a gente acaba caindo nesse texto aqui, ó. Vamos lá. Profeta Jeremias, capítulo 17, e o verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O que o profeta está falando? Que maldito é o homem que confia no seu braço. Confiar no homem é confiar em si. Maldito é o homem que confia em si, em relação a Deus. Aí você vai seguindo o contexto que você vai compreender. Faz da carne mortal o seu braço. Faz da carne mortal o seu braço, da sua força, da sua capacidade. E aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, eu ganho, eu conquisto pela minha capacidade, pela minha força, pelo meu talento, pelo meu dinheiro. É isso que ele está falando. Se as nossas condições físicas mortais faz com que a gente venha abrir mão das coisas de Deus, esse homem é maldito. Porque ele acredita que tudo que ele conquistou foi fruto da sua própria capacidade. E isso faz com que ele diga que não precisa de Deus. Ele aparta o seu coração do Senhor, porque até então tudo vai bem e ele acredita que tudo isso é mérito próprio. Que Deus nos guarde. Vamos lá, aprendendo com os heróis da fé. 1:3. É preciso destacar que os heróis da fé eram pessoas normais, sujeitas às mesmas paixões que nós, é o que está lá em Tiago 5, 17-18. No entanto, o que tornou homens como Noé, Abraão, Moisés e Elias, entre outros diferenciados heróis da fé. O que tornou esses homens considerados heróis da fé? Uma vida de dedicação, uma vida de consagração. A gente vai ver aqui, ó, homens como Noé, que se destacou com a sua justiça, como Abraão, que se destacou por obedecer a Deus sem saber para onde ia. Noé, Deus chamou ele de homem justo e íntegro na sua geração, como Moisés,
que recebeu as pedras e foi um homem que teve um relacionamento com Deus muito grande, e Elias. Se a gente analisar a vida desses homens, esses homens eram homens que estavam constantemente perto de Deus, vivendo em comunhão com Deus. E a gente precisa aprender o que é esses homens. Que esses homens tinham as mesmas fraquezas que nós. A diferença era que eles não alimentavam as fraquezas. Eles alimentavam a vida deles cristãs, e isso tirava a força das suas fraquezas. Tirava o foco das suas fraquezas, não dava alimento para elas e automaticamente sobrepujaram a tantas coisas por meio da sua fé, e entrou lá na galeria dos heróis da fé. Vamos lá. Sem fé é impossível agradar a Deus. O 2. Hebreus 11 diz isso. Sem fé, 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se faz necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe. Não tem como seguir outro caminho. Tem que crer que Deus existe. O tópico 2 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé você pode agradar a qualquer outra religião, a qualquer deuses, mas ao Deus da palavra, só por meio da fé a gente consegue agradá-lo. Então, esse é o estudo desse tópico 2. Então, o reino de Deus não se estabelece para os que não têm fé. Hebreus 11:6. Tudo que não provém da fé é pecado. Vamos entender isso direitinho. O que Paulo está querendo dizer em Romanos 14, 23? Que tudo que não provém da fé é pecado. O que Paulo quer dizer com isso? Isso quer dizer que tudo que é feito sem a convicção de que é a vontade de Deus é pecaminoso. Você está fazendo algo, você não tem convicção de que aquilo ali é a vontade de Deus, é pecaminoso. Para a gente não interpretar esse texto aqui errado dentro do seu contexto. Então fique atento, porque esse texto ele é muito importante e mal interpretado gera uma confusão enorme. A fé quebra os obstáculos e abre as portas. O 2:1. Jesus chega ao ponto de se admirar pela fé do centurião. Ou seja, a gente tem aqui fé em tamanhos diferentes. Por exemplo, ao centurião, de Mateus capítulo 8, 5, versos 5 ao 13, Jesus fala para ele, quando ele fala, não, Senhor, não sou digno nem que o Senhor entre na minha casa. Manda uma palavra. Jesus fala assim, eu nunca vi tanta fé em Israel. Já para a mulher cananeia, de Mateus 15, 21, 28, ele fala assim, mulher, grande é a tua fé. Olha só, a fé como tem dimensões diferentes. Lá em Mateus 8, 26, que eu já citei antes, Jesus fala, homens de pequena fé. Então a fé não tem tamanho limites. E nem nós sabemos quem tem a fé maior. Só o Espírito Santo tem o aparelho aferidor. E as circunstâncias mostram como está a nossa fé. Isso mesmo que você falou, subjetiva. Porque a objetiva está sempre bem, até que tudo corra a mil maravilhas. Não é verdade? Então vamos entender esse ponto aqui, porque a fé ela vai ter dimensões diferentes. E como que a gente vai acrescer a nossa fé? Estudando com afinco e dedicação a palavra de Deus. Se debruçando a palavra e colocando a nossa mente sob a escravatura da palavra de Deus. Submetendo a nossa mente à palavra de Deus. Isso vai fazer a nossa fé crescer. Então a fé quebra os obstáculos e abre portas. Foi nesses casos aqui que nós estamos falando, que a gente vê que Jesus mudou todo o contorno
justamente por causa da fé. A mulher do fluxo de sangue mesmo, ela tocou na ponta da veste de Jesus e Jesus falou assim: de mim eu senti, saiu poder. Se a tua versão tiver virtude, atenta para isso, porque o texto certo é poder. De mim saiu poder. E curou automaticamente aquela mulher. Aí nós temos também o caso de Jairo, que Jesus também, usando a fé, ele ressuscita a filha de Jairo, e a fé, ela é capaz de fazer coisas que não tem como a gente dimensionar. Que Deus nos ajude a gente a trabalhar e exercitar essa fé dentro de nós. A manifestação da fé gera atitudes. Então nós temos aqui, a fé leva a pessoa a se posicionar a respeito de uma coisa que ainda não existe. Não tem como a gente classificar uma pessoa que use a fé. Aos olhos humanos, ela pode estar fazendo um ato de loucura. Mas aos olhos de Deus, ela está fazendo um ato de uma grandiosidade da fé. Então a gente pode chamar de louco e Deus pode chamar de fé. Porque a fé, pela fé, homens foram lançados nas covas dos leões, homens foram trucidados pela fé. Então a fé não tem como a gente denominar tamanho. A fé leva-nos a fazer coisas inexplicáveis aos olhos humanos. Vamos lá. A fé é produzida e pode ser acrescentada. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mergulhar na palavra é descobrir os seus mistérios, aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Foi lendo o texto de Romanos que o justo vive da fé que Martinho Lutero sai do romanismo e traz a reforma para o cristianismo. Lendo a palavra, foi despertada a sua fé para tal prática. Quando a gente lê em Mateus capítulo 17, vai falar a respeito do jovem lunático, 17, 19. Marcos capítulo 9, versículo 22, 23, 24, quando o pai leva o seu filho, possuído por um espírito maligno, até os discípulos de Jesus, e Jesus está com Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, quando Jesus desce, Jesus mostra-se interesse pela causa do pai. E Jesus pergunta que tudo é possível que crê. Se o pai cria que Jesus poderia curar o filho dele. Imediatamente, o verso 24 diz assim, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Na RC está, ajuda na minha incredulidade, eu estou usando a RA. Olha só, a fé levou ele até Jesus, todavia, na sua fé subjetiva, havia um misto de fé e de incredulidade. A situação era tão difícil, tão angustiante para o pai, que ele fala, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. O que eu acho lindo é como ele se expõe, porque às vezes nós estamos na mesma condições desse pai, mas a gente não tem coragem de falar que há dentro de nós um misto de fé e de incredulidade, pela força que as circunstâncias exercem em nós. Olha que coisa linda, como isso aqui, esse texto, se você usá-lo no lugar do de Mateus, como ele enriquece o seu conteúdo e a sua aula. Esse texto ele é maravilhoso, como o pai humildemente se coloca diante de Jesus. Não é verdade? O que você acha? Já teve um misto de fé e de incredulidade também? Eu acredito que todos nós já. Se já teve, deixa o seu comentário aí. Vamos lá. O justo viverá da fé. Então o justo não vive de ouro, não vive de casa, não vive de carro, não vive de bens. O que mantém o justo aos pés de Jesus
é a sua fé. A jornada terrena do discípulo de Cristo é de fé em fé. Ou seja, baseia-se na fé e se dirige pela fé. Então não tem outro meio que nos mantém de pé, que nos sustenta, que não seja a nossa fé. Fé na fé? Não. Fé na igreja? Não. Fé em Jesus. Fé no que Jesus falou, que origina a fé. Então, cuidado para você não ter fé na fé, para você não ter uma fezinha, para você não ter fé na igreja. Não, eu acredito na minha igreja. Não, você acredita na palavra de Deus e no Jesus da palavra e no Deus da palavra. Para a gente poder não fazer uma confusão aí generalizada a respeito da nossa fé. A nossa fé deve estar em Deus. O objeto da nossa fé é Jesus Cristo. Perca tudo na vida, mas não perca a fé. 3, 1. A gente tem um ponto importante do que a fé faz. Quando Abraão e Ló, que está aqui em Gênesis, no capítulo 13, verso 8, os pastores de Abrão têm uma briga com os pastores de Ló, Abrão manda ele escolher. E Ló olha, vê as campinas do Jordão, é guiado pela vista, e ele fala, eu quero ir para lá. Abrão, vai com Deus, eu vou para cá, mesmo que aqui esteja tudo deserto. Mas é fé. Então, a fé, você não pode perder. Eu li uma frase, essa frase não tinha o autor, mas eu li num livro do pastor Alex Cardoso. Se você perdeu a riqueza, você não perdeu nada. Se você perdeu a saúde, houve-se uma pequena perda. Se você perder a fé, tudo está perdido. Para a gente ter noção da importância que é a fé no caminho do Evangelho. Então, Ló quis seguir a vista, Abraão seguiu a fé e prosperou em terras que Ló não acreditava que daria alguma coisa. E o 3:2 diz, vivemos por fé e não por vista. E não por vista. Quando os espias foram enviados, números 13, para espiar a terra de Canaã, eles olharam os gigantes e falaram assim, não tem como a gente vencê-los. Para nós não dá. Mas Josué e Caleb disseram assim, não, a terra é nossa. Dentre 10 incrédulos, então a gente vai entender que a vox populi, vox dei, que a voz do povo é a voz de Deus, como diziam os romanos, não é. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é o que Deus disse, é a palavra. E Deus disse, vou entregar essa terra na mão de vocês, a terra é de vocês. Então quando volta 10 incrédulos, 2 diz assim, não, nós vamos possuir a terra, porque Deus disse que a terra é nossa. Vivemos por fé e não por vista. Mas tem gigante na terra, mas a fé é maior. Mas tem empecilho no caminho, mas a fé é maior. Sempre a fé é maior. Você quer ver um texto quando Abrão, Romanos capítulo 4, quando Abraão, ele recebeu a promessa de um filho, o verso 18 do capítulo 4 de Romanos diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Está difícil? Não murmura, não reclama. Creia, vai cultuando, vai adorando, vai glorificando. Abraão foi fortificado, foi fortalecido, adorando, glorificando, exaltando no momento adverso.
Porque é tendencioso que no momento de adverso a gente reclame, a gente murmura. Então, vamos aprender com essa didática abraâmica. Essa é a escola da teologia da fé. E a gente precisa aprender com esse pai da fé, Abraão. Vamos lá. Então nós temos aqui esse ponto que é muito importante. E para a gente fechar aqui o 3 diz: exercer a fé significa confiar e descansar em Deus. A fé que nos leva a confiar em Deus, mas esta entrega deverá ser com oração, leitura da palavra e consagração da vida, para que se torne uma disciplina espiritual e possamos nos comprometer com o seu reino. O descansar em Deus em meio às lutas e às dificuldades da vida é para aqueles que aprendem a confiar no Senhor. Nessa hora exercitamos a nossa fé no cultivo da oração sem desfalecer e devemos perseverar firmemente na fé enquanto descansamos em Deus. Que a gente aprenda a exercitar a nossa fé. Exercer a fé significa confiar e descansar em Deus. Não se atribular, é ter a certeza que nessa embarcação, no meio de uma turbulência, o comandante é Deus. E se ele estiver dormindo na parte de trás do barco, ele está com o comando nas suas mãos. Tá bom? Porque sempre o leme da embarcação está na parte de trás. Descansa, confia e com certeza a vitória é nossa. Aplique essa aula com bastante inspiração para que a sua turma possa sair com a sua fé borbulhando, entusiasmada, com a sua fé viva, para até aquele que entrar em sala de aula com o pavio fumegando possa sair em chamas. Deus abençoe a sua vida. A gente conclui dizendo que louvamos ao Senhor por nos proporcionar uma fé tão preciosa para a salvação em Cristo, um viver em obediência e fidelidade ao Senhor para triunfarmos sobre as batalhas e diversidade da vida e perseverarmos na esperança do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Obrigado por ter ficado conosco até o final nessa sala de aula. Você é uma bênção para nós. Até a nossa próxima lição, que já estamos encerrando esse trimestre, vai falar sobre o amor ao próximo. Deus abençoa, beijo no seu coração. Até a próxima.